coisas, mas tudo bem é lícito, nem tudo bem. Também. Então, ou seja, ser cristão é chato, mas não é chato. É desafiador. Porque o que nós vivemos, eu vou compartilhar com você essa noite, se você parar para contar isso para algum amigo que às vezes não é cristão, ele não vai entender nada. Fala, não, esses crentes são muito doidos mesmo. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Joel, no capítulo 3. Joel, no capítulo 3. Joel no capítulo 3. E às vezes o cristão que não tem o direcionamento do Espírito, ou às vezes até a pessoa que não tem comprometimento com Deus, ela entra em dificuldades, né? Ela começa a entender que existe uma fraqueza no seu ser, e ela entra em parafuso, ela entra em desespero. Muitos cristãos têm agido dessa forma, por não compreender o que o Espírito diz a respeito das suas fraquezas, das nossas fraquezas. Eu convivi muito tempo, eu fui criado, vou contar um pedacinho da história, eu fui criado na Assembleia de Deus, nasci praticamente na Assembleia de Deus, então fui criado até meus 10 anos, indo para os cultos. Então eu aprendi demais ali quando eu era pequenininho. Ia para os cultos às vezes forçado, né? Segura na mão e vai puxando ali, vem, hoje você vai, não quer não, é assim mesmo. Então, fui para os cultos muitas vezes, aprendi muita coisa, até os meus 10 anos. Então, criança, escola bíblica dominical, textual, né? Textual, porque Deus amou o mundo, então é melhor demais. Mas enfim, maravilha. Quando eu cheguei aos meus 10 anos de idade, aconteceu algo que me fez refletir um pouquinho a respeito da imagem que eu tinha sobre Deus. Aos meus 10 anos de idade, a minha mãe, que havia me criado na Assembleia de Deus, minha mãe assembleiana, né? Minha avó, minha mãe assembleiana, me criou a ferro e fogo realmente dentro dos preceitos ali da palavra de Deus na Assembleia de Deus. Meu pai veio de uma família de metodistas, até por isso meu nome, né? Wesley, metodista wesleyano. Então o meu nome veio através de John Wesley, onde meu pai decidiu colocar Wesley, enfim. Mas meu pai não era tão seguidor assim, não. Ele era carreteiro, vivia nas estradas, então não era um cara muito religioso, não. Tinha ali o seu temor a Deus, tinha ali os seus, mas não era um cara muito de ir em igrejas. Mas a minha mãe sim. Então eu fui criado dentro de um lar cristão. Mas aos 10 anos de idade eu perdi os dois, num acidente. Perdi meu pai, perdi minha mãe, e junto com eles foram os meus 2 irmãos, num acidente automobilístico, com uma carreta do meu pai, voltando de uma das viagens, que ele levou a família junto. Eu perdi os 2, perdi os 4 na verdade. Só eu sobrevivi do acidente, todo quebrado. E imagina agora a cabeça de um menino de 10 anos de idade, sendo criado que Deus é bom. Isso aí, Deus é bom. Não fala, vocês não estão muito, vocês não estão acreditando no que vocês estão falando. Deus é bom. Deus é bom. E eu aprendi isso desde a infância. Mas explica para um menino de 10 anos de idade que acabou de perder todo mundo que Deus é bom. Pior ainda, entra na cabeça de um menino com 10 anos de idade que não é você que está falando para ele que Deus é bom. Ele já fez aquilo ali enraizar na cabeça dele: Deus é bom, de repente, o Deus é bom ali misturou tudo. As letras da frase não tem lógica, não consigo entender. Estava começando antes, você pastor, não consigo entender esse plano, porque quem não é crente pergunta. Eu na verdade não era crente também, eu tinha 10 anos de idade, eu fui criado, me arrastado, mas enfim. Então, dos meus 10 anos até minha adolescência, minha juventude ali, eu me converti em 2001.
Nem lembro mais. Então, tempo. 20 anos de idade. Então, de 10 anos, eu de 10 aos 20. Só fui retornar aos caminhos do Senhor, mesmo assim, ainda sem entender ainda que Deus é bom, mas ali eu já estava num período onde, assim, mesmo sem entender, vai ter que ser assim. Então eu não acreditava muito que Deus era bom, não, mas eu não tinha mais caminho, eu já não entendia muito como sendo válido os outros caminhos que o mundo me apresentava. Mas comecei a aprender sobre esse Deus. E aí agora, sem mais alguém me forçando para ir. Mas agora eu mesmo entendendo que eu precisava de aprender. E aprendi bastante a respeito desse Deus. E essa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje foi uma das que me guiou também. Na minha trajetória cristã, depois dos meus 20 anos de idade, eu fiz seminário, fiz 2 seminários, fiz o IPT, fiz o carisma, viajei como missionário para fora do país, conheci 3 nações, levando a palavra de Deus, viajei dentro do nosso país também, com o intuito de também levar a palavra. Na verdade, é complicado a gente falar que está aí, não, você está indo para levar a palavra, então a gente vai para tirar férias, né? A gente acaba levando a palavra. Então, qualquer viagem que você faça, mesmo que é viagem que é viagem de trabalho, vem pela empresa, fazer um negócio assim, você vai levar a palavra, de uma forma ou de outra. Mas, nesse tempo todo, então, eu compreendi que a fé, ela te faz dizer antes de sentir. E aí pode parecer até, mas isso que você está falando eu já sei, um monte de pastor já pregou isso para mim também, um monte de pastor pregou. Mas não foi porque os pastores pregaram que hoje eu acredito de verdade nisso. Eu acredito de verdade nisso porque eu tive que viver. Então é um pouco diferente. Você, irmão, irmã, que está sentado aí agora, o pastor falou isso aqui tem que ser. Então, é bênção. Né? Receber a palavra de alguém é bênção. Receber a palavra do próprio Deus, aí é um nível um pouco maior. Então eu te encorajo a tudo aquilo que você receber de Deus, comece a colocar em prática. Prática mesmo. Se Deus disse para você, a gente vai ler agora, em Joel 3, verso 10. Se Deus disser para você assim, olha, forjem as suas enxadas, fazendo delas espadas, e das suas foices façam lanças. Diga o fraco, eu sou forte, eu sou valente, eu sou guerreiro, como algumas versões vão falar. E aí você vai virar para mim e falar assim, como assim, evangelista? A Bíblia está me ensinando a mentir? Eu quero que você seja bem honesto. Eu gosto de ler a palavra, de meditar na palavra de uma forma bem prática e de uma forma bem simples, porque Deus é simples, a palavra dele é simples, e às vezes uma leitura mais simples, uma leitura aplicada para a nossa vida cotidiana, é fácil de você compreender. Apesar de complexo, é fácil. Se alguém vira para você, que às vezes é baixinho, não estou falando que alguém é a Bíblia, tá? Não estou falando alguém do profeta, não. Estou falando alguns colegas de trabalho, virar para você que é baixinho e falar assim, pode falar que você é grande, que a gente vai te aprovar. Tá precisando de alguém lá no setor lá com 2 metros. Você tem só 1,70, mas pode ir lá e falar que você tem 2. O que você vai fazer? Você vai rir? A pessoa está te ensinando lá? Mentira. Tem certeza? A pessoa está te ensinando a mentir? Então você lê na Bíblia, a Bíblia te dizendo, diga o... Pode falar para mim. Diga o... Fraco. Diga o... Fraco. O...
fraco. Está mandando ele falar o quê? Eu sou forte. E aí? E aí? Qual a diferença? Eu vou fritar seu cérebro aí, não preocupa não. É pra você pensar mesmo. É para pensar. É para pensar. É para pensar, porque a Bíblia está te falando isso. Às vezes a gente só lê os versículos da Bíblia assim, lendo. Não vou ler a Bíblia ali. Medita nisso aí. A Bíblia está te falando, diga o fraco, eu sou forte. E aqui, nós não estamos falando de um momento na vida desse povo, um momento qualquer. A parte anterior do versículo já te dá aí um spoiler. Olha, peguem as suas enxadas e façam delas espadas. Você precisa de uma espada para quê? Guerrear. Peguem as suas foices e façam delas lanças. É para ir para a batalha. É para ir para a guerra. Você corre o risco de morrer. Aí, você escuta Deus virar para você, e eu estou falando no caso deles, eu estou colocando no lugar deles aqui para a gente vai falar uma palavra. A Bíblia está dizendo para você, mas na verdade aqui, era Deus falando para eles. Você, fraco, não tem nem espada, não tem nem lança. Deus vira para eles assim, ó, pega as enxadas aí, senhor, faz espada, pega as foices aí, faz lança, e você é fraco, cara. Você é fraco. Então, diga você, eu sou forte, vai para a guerra. Se coloca no lugar deles. Porque é fácil a gente hoje parar e falar assim, não, a Bíblia não está me ensinando a mentir, não. É porque eu sou forte mesmo. Será que você agiria de forma tão simples assim, não? 10 anos de idade acabou de perder a família. Aí de repente vem alguém para me visitar, todo quebrado na cama, depois de perder, levanta aí, que você é forte. Pode viver sua vida aí, ó. É mais ou menos isso aí que a Bíblia está falando. Levanta aí, ó, levanta dentro dessa cama, para de fazer esse showzinho de depressivo aí, vai viver sua vida. É mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Diga o fraco, diga você, diga eu, no momento de tribulação, no momento que você está triste, no momento que você está para baixo mesmo, que você está deprê ali. E não vem me falar que crente não fica deprimido, não, porque senão eu vou ter que rasgar as páginas da minha Bíblia que está contando a história de Jeremias. Eu vou ter que tirar da minha Bíblia e outros mais. Eu posso citar outros aqui. Vou falar só desse porque não tem a ver com a palavra. Mas diversos cristãos, em algum momento, tudo bem que eu falei do Velho Testamento, mas eu posso pegar do Novo também. Diversos cristãos, e nem só da Bíblia, em momentos da história, você vai ver que a pessoa se sentiu para baixo. Sentiu para baixo mesmo. Jesus. E em alguns momentos, Jesus chorou sangue, suou sangue, melhor dizendo, suou sangue. No Getsemane, em desespero, né? A Bíblia fala que ele estava em desespero. Tá bom, mas Jesus entrou em desespero, mas você não entra em desespero, porque eu sou a super mulher, sou a Mulher Maravilha, sou o Superman. Então, irmãos, não se engane. E olha que eu acredito que eu tenho um pouquinho mesmo. Não vou passar nem perto de muita gente aí que eu já li e ouvi falar de testemunhos muito mais pesados do que o meu. Nem perto. Mas eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para poder falar sobre esse assunto. De que você vai passar sim por tribulação. De que você vai passar sim por momentos que você vai ficar para baixo. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, diga ao fraco nesses momentos, eu sou forte. E aí eu vou ter que concordar com vocês, como vocês falaram, de bate-pronto assim. Não, a Bíblia não está te ensinando a mentir. Eu tenho que concordar com vocês, porque realmente ela não está te ensinando a mentir. Mas eu quis fazer você refletir, porque é muito fácil a gente simplesmente pegar de bate-pronto. Não, a Bíblia não está ensinando a mentir, não. Por que ela não está te ensinando a mentir? É bom você meditar em algumas coisas. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, e depois o verso 3, eu vou pular o 2, mas você pode meditar também depois de tudo. Hebreus, no capítulo 11, verso 1 e verso 3, nós vamos ler aqui um pouquinho a respeito da postura que nós, às vezes, temos que adotar nesses momentos. Irmãos, eu vi pastores que eu não vou falar pastores, mestres,
eu não vou falar em mestres, mas eu vou falar, poderia falar mestres, mas eu vou falar de um especificamente aqui. Eu convivi com o mestre da palavra de Deus, uma pessoa que conhecia a Bíblia demais, uma pessoa que às vezes vinha um pastor e falava e pregava sobre aquele tema, aquele versículo para mim, e eu olho, que bênção. E aí ele vinha e pregava sobre aquele mesmo tema, aquele mesmo versículo, e de repente a minha mente abria. Cara, porque eu nunca vi desse jeito? Esse tema, um monte de pastores já pregavam para mim, e eu não via desse jeito. Mas a Bíblia fala sobre o ministério do mestre: profeta, apóstolo, evangelista, mestre e, qual ficou faltando? Profeta, apóstolo, mestre, evangelista e pastor. 5 ministérios. 5 ministérios. Se existe um mestre aí, quer dizer que tem alguém que tem o dom, e não é pastor, o dom do ensino. Verdade. O dom do ensino. Então, eu falo isso com temor no meu coração, porque às vezes muitos de nós são enganados na internet por aí. Porque você escuta, não, fulano de tal falou que é pastor, e não é só por isso. Realmente você tem que parar, meditar, opa, peraí. E mestre na palavra de Deus, a esposa dele, uma pastora mesmo, cuidava daqueles que estavam ao redor dela, e ele entrou em depressão profunda, a ponto de morar na rua, a ponto de viver pela rua, perambulando, igual um mendigo, a ponto de ter que ser internado em clínica. Eu não estou falando de uma pessoa de um nível de conhecimento baixo, não, nível elevado na palavra de Deus, e passou por esse momento. O rapaz era superintendente regional de uma denominação. A igreja dele tinha mais de 800, chegou a ter mais de 800 membros, e passou por depressão. Mas eu convivi com ele, e ele era uma pessoa que falava: não, crente não pode demonstrar fraqueza, não. A Bíblia é assim, crente não demonstra fraqueza. Você tem que ir para frente, tem que ser. E teve que passar por uma situação dessa, porque você escuta uma pessoa falar: não, crente não vive isso. Depois você vê a pessoa passando. Então eu sempre meditei, porque eu falava: cara, mas eu vivi isso. Isso aí é. Eu estou no pé. Jesus falou: tem de bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu venci, vocês vão vencer. Então nós passamos sim por momentos desses. E o diga o fraco, eu sou forte, tem muito a ver com Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê. 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, quando a gente para e pensar, a Bíblia está ensinando a mentir? Não. A Bíblia lá no Velho Testamento já estava ensinando os seguidores do Senhor, de Yahvé, já estava ensinando eles a viver por aquilo que eles não enxergavam com esse olho, com essa carne, com esse transporte, com essa casa, porque essa casa não é você verdadeiro. Essa casa não é o você verdadeiro. O você verdadeiro tem que andar pelo você verdadeiro, no mundo do você verdadeiro, que é o mundo espiritual. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. João fala que Deus é Espírito. E aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus é
Espírito. Deus Espírito, fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus Espírito fez o homem Espírito. Você está tentando entender isso aí, né? Luiz Deus. Não tento entender, tem coisa que não é pra gente entender. Só aceita que dói menos, aceita. Você é um ser espiritual. Isso que você carrega aqui é só um transporte. Isso aqui é só, Paulo mesmo chamou, né, de tabernáculo terrestre. É só o seu tabernáculo, uma casa. Que o eu verdadeiro, o você verdadeiro, habita nisso aqui, ó. E quando você começa a enxergar essas realidades, fica tão mais fácil você aceitar algumas coisas. Por quê? Se hoje eu não tenho minha mãe, meu pai e meus irmãos, se eu hoje não vejo mais o transporte, o tabernáculo terrestre deles, não quer dizer que eles não existem. Entende? Ajuda a gente a passar por tanta coisa, ajuda você a entender por tanta coisa que o você verdadeiro vai superar, e ajuda você nos momentos mais difíceis de dizer: opa, peraí, eu sou forte. O meu tabernáculo terrestre pode ser fraco. O meu tabernáculo terrestre pode ser fraco, mas o eu verdadeiro sou forte. Amém. As quedas do meu tabernáculo terrestre, as decepções do meu tabernáculo terrestre, não podem corresponder ao eu verdadeiro. Aleluia. Então o você verdadeiro é que diz: eu sou forte. Aleluia. Ele olha para o você tabernáculo, para o seu corpo, ele olha para o seu corpo e fala: olha, você é fraco, mas eu sou forte. Eu sou forte. E aí você olha para frente e fala: peraí, essa situação aqui, ó, eu não estou enxergando, mas eu não tenho que enxergar. No mundo físico não, mas no mundo espiritual, as coisas que não são visíveis, elas já podem existir. E esse é o paradoxo que nós vivemos, nós cristãos. Olha para você ver, quando você percebe que todas as suas mazelas no seu tabernáculo terrestre podem ser sanadas pelo eu verdadeiro que foi feito à imagem de Deus e é Espírito, e você entende que esse eu verdadeiro Espírito vai vencer as batalhas no mundo espiritual, lembra do versículo? Nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, é no Espírito. E aí você para e pensa: peraí, se eu tenho que batalhar uma guerra no Espírito, e o Deus soberano, o El Shaddai, a autoridade máxima, o Altíssimo, me fez a imagem e semelhança dele, e ele é Espírito, então peraí, ele está também junto comigo no Espírito, guerreando. Ele está comigo guerreando. E se essa batalha aqui, o meu tabernáculo está perdendo, eu tenho que entrar agora para o âmbito espiritual, porque lá eu sei que eu vou ganhar. Aleluia. E lá quem vai me ajudar é o soberano. Lá quem vai me ajudar é a majestade celestial. É o Altíssimo. Lá ele vai me ajudar. E lá eu vou vencer, porque eu sou forte. Não sei se eu estou sendo complicado demais na minha explanação, mas o que eu estou querendo te dizer é: o que você está passando nessa vida, nesse plano terrestre, não quer dizer que você é um derrotado. E você nem precisa de aceitar isso. Eu ia falar, não pode aceitar isso. Mas eu vou dizer, você é um pouco mais brando. Você não precisa de aceitar isso. Porque o você verdadeiro é Espírito. Aleluia. O você verdadeiro é Espírito. Eu queria te perguntar: o mundo espiritual, ele tem passado, presente e futuro? Fica todo mundo pensando: não vou responder, não, senão vai meu pé, resposta errada. Mundo espiritual. Irmãos, Jesus, ele nos mostrou isso. Em uma frase, eu vou usar, eu poderia também usar várias, mas eu vou pegar uma passagem onde Jesus vira para um ladrão na cruz e vira para ele e fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje mesmo você vai estar comigo? Meu Deus. Olha para você ver o tabernáculo terrestre de Jesus respondendo com a linguagem do eu verdadeiro que ele sabia que ele era, um ser espiritual. Glória. O próprio Deus. Ele
Ele vira para aquele homem que eu acho que não entendeu nada, porque ele era ainda, estava ali na carne. Não, hoje ainda a gente vai estar junto. Hoje, Jesus, eu estou crucificado, eu estou morrendo, mas se o Senhor falou, ele aceitou a palavra. Ele aceitou a palavra. Glória. Por isso que a gente fala que um dos ladrões aceitou e foi salvo. O outro rejeitou. Mas para esse que Jesus falou assim, olha, você que aceitou, hoje ainda você vai estar comigo. Ele pegou aquela palavra. Mas eu fico me colocando também no lugar daquele cara. Ele deve ter entrado sem parafuso hoje mesmo. Cara, eu estou aqui pregado. Mas ele falou, olha o homem espiritual, ele falou, então eu vou acreditar. Glória a Deus. E a Bíblia relata que Jesus, logo depois, desceu às profundezas e tomou a chave das mãos do nosso inimigo. Então eu vou para e penso, peraí, Jesus então tomou a chave para depois libertar, ou ele já, peraí, é eternidade, ele levou aquele homem para a eternidade. E eu vou te dizer uma coisa, tem algumas coisas que não é bom nem a gente ficar tentando entender, apenas aceite, olha para você ver. Eternidade, quando a gente fala eternidade, ela diz respeito a futuro, passado, porque tudo junto. Deus, ele conhece, ele olha para a sua vida, ele olha para a sua vida de cima, ele enxerga ela inteira. Você está vivendo a sua vida passo a passo, e o ideal é que você não viva a sua vida olhando muito futuro, não, porque você vai ficar ansioso. Você vai ficar ansioso. Você está querendo pensar, gente, eu estou pregando para vocês, mas eu sou assim também, tá? Minha esposa está aqui, deixa eu ver. Ontem teve um culto lá na igreja, me lembra da hora que eu parei, não esqueça também. Ontem teve um culto lá na igreja, e eu não pude participar do culto, eu acabei ficando agarrado no meu trabalho, mas eu mandava uma mensagem para essa mulher de 2 em 2 minutos. Como é que tá aí? E agora, como é que tá? E agora, como é que tá? Parecia aquele bichinho do Shrek, né? O burro, né? A gente já chegou? A gente já chegou? Eu estava aparecendo. Como é que tá? Por quê? Ansiedade, pensando lá, como é que tá? Relaxa. Aí, em determinado momento lá no meu trabalho, eu falei assim, cara, isso é uma coisa, eu acho que eu estou entendendo. Peguei um livrinho que eu estou lendo, abri o livro, coloquei o telefone de lado, falei, não vou mexer. Aí de repente começou a barulheira no redor, eu falei, não vou ler o livro não. Peguei o telefone de novo, falei, como é que tá? Mas, olhando para frente, você vai ficar ansioso. E não olha também para o seu passado, não. Você vai entrar em depressão. Você consegue alterar o passado? Alguém que tem o poder de alterar o passado? Não tem, eu não tenho. Você consegue modificar o seu futuro ou fazer com que o seu futuro seja exatamente do jeito que você está planejando? Você consegue fazer isso lá no futuro e fazer? A gente não consegue nem ir para frente, nem ir para trás. A gente consegue fazer o que a gente consegue fazer hoje, agora, nesse presente momento. Deus não. Ele enxerga tudo. Ele vê tudo. Por isso que ser guiado por ele é o melhor. Porque ele vai, olha, ele fala para você, olha, você está fraco nessa situação, seu corpo está fraco, mas olha, diga, eu sou forte. O você de verdade, diga, eu sou forte. Davi, lembro de Davi falando, né? Um salmo, agora eu não estou lembrando um salmo correto, mas Davi dava ordem para a alma dele. Aquieta-te em mim, ó minha alma. Ele dava ordem para a alma dele. Ele dava ordem para a alma dele, os pensamentos, os sentimentos dele. Davi, Velho Testamento. Então, ou seja, comece a entender que você vai passar por problemas, mas você vai vencer com Deus. Quando chegar ao limite do seu tabernáculo terrestre, aí é exatamente o momento onde Deus vai entrar. Esse paradoxo é que a gente às vezes não compreende. Quando a Bíblia fala, diga ao fraco, é porque chegou no seu limite. Chegou no limite do seu tabernáculo terrestre. Diga ao fraco. Aí agora, dali para frente é Deus. Aí dali para frente é o mundo espiritual. É o você espiritual no âmbito espiritual com o Pai Celestial que te fez a imagem e semelhança dele. Espírito. Dali para frente é com Deus. E aí, daí para frente, você tem que começar a declarar no Espírito. Eu sou forte. Vai dar certo. Porque é isso que Hebreus está nos ensinando. Fiz esse paralelo de Joel 3,10 com Hebreus 11:1 por isso. Porque quando você sai do eu sou fraco, corpo, nosso tabernáculo, as circunstâncias dessa terra, nosso corpo às vezes com uma enfermidade, ou às vezes a nossa mente com uma enfermidade mental, uma depressão, a nossa alma, né? Porque você pode ter doença no seu corpo físico ou na sua alma, mas no seu espírito não. O seu espírito não adoece. O seu espírito é um você verdadeiro, esse não adoece.
quando você vê que tanto o espírito, tanto a alma, quanto a carne, quanto o corpo, está numa situação de perder a batalha, é aí que o seu espírito tem que entrar. É óbvio, o pastor e a pastora e os pastores da igreja vão pregar para vocês em diversos outros momentos, ensinando para vocês como fortalecer o seu espírito, porque aí ia ter outra pregação, né? Verdade. Porque você tem que fortalecer esse espírito, é fato, sim. Mas entenda, quem tem que mandar é o espírito, não é o corpo. Não é o que meu corpo está dizendo que o câncer vai evoluir. Seu corpo está falando, mas ele não manda nada. Verdade. A minha alma está dizendo que eu estou sentindo síndrome de pânico. Eu não estou conseguindo nem respirar direito. A sua alma não manda nada. O seu espírito, nesse momento, tem que entrar e dizer: eu sou forte. Luiz. Porque a alma e o corpo já falou fraco. Mas o seu espírito fala: eu sou forte. E ele só consegue falar lá em Hebreus. Convicção de fatos que você não vê com o olho físico. Certeza daquilo que você espera. A sua esperança está em quem? Eleva os meus olhos ao monte. A esperança vem do Senhor. Do Senhor. Do Senhor vem a esperança. Glória a Deus. Vem a minha fé. Hebreus 11 nos fala isso. Eu quero ainda, já indo para o final, eu quero que você, antes da gente fazer aqui uma oração, abra também lá em 2 Coríntios. Tem mais um texto que a gente vai ler para confirmar essa mensagem. Luiz. Vai passar ali, quem entrou, vai passar ali. Obrigado, Jesus. A palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Magnífico. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está em nós. E quando nós clamamos, assim como clamamos essa noite: vem Espírito, Espírito Santo, glória a Deus, Consolador de Deus, aquele que nos guia, Espírito Santo, o Senhor é quem faz morada em nosso espírito. Espírito Santo, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque o Senhor nos escolheu como morada, enviado do Pai, com a mesma mensagem do Filho, para habitar no nosso espírito. Glória a Deus. Oh, Pai. Santo Espírito, nós sabemos que o Senhor habita o nosso homem interior. Ajuda o nosso homem interior a dizer em vários momentos que for necessário: eu sou guerreiro, eu sou forte, eu sou valente, aleluia, eu sou curado, glória a Deus, eu sou próspero. Espírito Santo, ensina o nosso espírito, fortalece o nosso espírito a dizer: eu sou o vencedor. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor não habita no nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico não aguentaria. O nosso corpo físico não aguentaria, mas o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro, sim, esse tem o Senhor em nós. E é esse que vai declarar a vitória e viver em vitória. E o nosso corpo físico vai apenas obedecer aquilo que o nosso eu espiritual, o nosso verdadeiro eu, o nosso homem interior disser. Aleluia, Deus. Tu és santo, ó Pai. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra do Deus que habita em nós, pela palavra do Deus que pode dizer ao câncer, que pode dizer à ferida, que pode dizer à depressão. Esse Deus habitando em nós faz com que o nosso espírito seja o campeão, o verdadeiro vitorioso. Aleluia. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado. É santo. A gente ainda vai continuar orando mais um pouquinho, irmãos. Aleluia. A gente vai continuar orando, se prepara aí. É bacana porque aí o Espírito começa a ministrar e a borbulhar e a incendiar, e é isso aí, cara. É isso aí. 2 Coríntios 12, do versículo 9 e versículo 10,
O apóstolo Paulo nos mostra, nos relata, né? Que Deus disse assim, Deus disse para ele: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, o meu espírito, dínamo, o meu espírito, o meu poder se aperfeiçoa no seu espírito, quando você está fraco, no seu corpo, na sua alma. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. A sua alma quando ela está fraca, o seu corpo quando ele está fraco, o seu espírito tem que estar forte, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar no seu espírito. É no seu espírito. Tem coisas que nós que fazemos. Irmãos, Moisés virou para Deus e falou assim: Senhor, deixa eu ver sua face. Deixa eu ver sua face. Deus vira para ele e fala assim: Moisés, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir um buraco na fenda e vou te colocar lá. E eu vou passar. E você vai me ver pelas costas, pela fenda. Porque a minha face, homem nenhum vê e vive. Ver a face de Deus. Com esse olhinho aqui, ó, é morte. Então, às vezes, nós não estamos conseguindo compreender. A gente está falando de Deus, o ser espiritual, não é nem o ser espiritual, criador de absolutamente tudo. Você acha que esse corpinho aqui, que essa coisinha insignificante pode tocar Deus, ver Deus, olhar para Ele? A gente morre, a gente derrete na presença dEle. Esse corpo aqui não suporta Deus. Quanto mais perto você chegar de Deus, Ele vai mostrar as fraquezas desse corpo aqui, ó. Quanto mais perto você se aproximar dele, Ele vai mostrar que esse corpo aqui é completamente insignificante para Ele. Insignificante para Ele. Agora, o seu espírito sim pode. O seu espírito pode se aproximar de Deus. Porque Ele é espírito. E Ele se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Porque o seu espírito sim, Deus quer tocar nele, que Ele toque em Deus e comungar com Ele. O seu corpo não. Seu corpo não consegue. Então quando nós dizemos: Deus vem e habita em mim, eu fui ensinado dessa forma, ouvi palavra desde criancinha: você tem que tomar cuidado com o seu corpo, porque Deus habita no seu corpo. Deus não pode habitar no meu corpo, porque Ele me mata. É muita prepotência falar que não. E eu não estou aqui estimulando ninguém a não cuidar do seu corpo, tá? Pelo amor de Deus. Lá na igreja eu tenho que falar direto, pessoal, a gente tem até projetos para o pessoal cuidar do corpo. Cuidar do corpo, esporte, fazer atividade física. Porque se você fizer atividade física, você vai parar de ficar pedindo para Deus te curar de coisa que você, no seu corpo físico, está deixando acontecer. Então tem coisa que é responsabilidade nossa. Não estou incentivando ninguém a não cuidar do corpo. Contudo, esse corpo aqui, ó, não, ele não pode. Deus não pode habitar nele. Esse corpo, quando alguém vai falar: você não cuida do seu corpo, que seu corpo é templo do Espírito. Você é templo do Espírito. E você é corpo? Eu não sou. Eu sou Espírito. Porque Deus me criou a imagem e semelhança dele. Eu sou Espírito. Então, se Deus habita em mim, Ele habita no meu Espírito. Só que o meu Espírito habita no meu corpo. É doido demais isso, né? Que é tipo, sabe aquela frase que fala assim: é igual você colocar Belo Horizonte dentro de Contagem? Qual que é melhor? Contagem é menor, né? Contagem é menor. Contagem é menor. Contagem é menor. A mesma coisa que fala assim: se você colocar Belo Horizonte dentro de Contagem, não vai dar certo. Aí a gente vai para e pensa: peraí, o Deus que é soberano, que é gigante, que não tem nem tamanho, não dá para falar. Esse Deus não pode morar no meu corpo, porque Ele estoura no meu corpo, Ele desintegra. Mas Ele mora no meu espírito. Mas o meu espírito mora no meu corpo? Como assim? Que loucura. Deus pode morar no meu espírito, mas não pode morar no meu corpo. Mas o meu espírito mora no meu corpo. Está vendo que loucura? Deus é grande demais, mas Ele habita em nós. Ele escolheu habitar no meu espírito, no eu verdadeiro, no seu espírito, no eu verdadeiro, no você verdadeiro.
Por isso que o nosso contato todo tem que ser espiritual com Ele. Totalmente espiritual. Os seus momentos com Deus têm que ser espiritual. Não se deixe levar pelo seu corpo físico, pela sua alma. Em nada que você vive. Por quê? Uma coisa eu vou te afirmar. Você vai viver momentos atribulados nessa carne. Você vai viver momentos atribulados na sua alma. Vai. E isso não quer dizer que Deus não está cuidando de você, não. Ele está cuidando do eu verdadeiro. Do você espírito. Agora, cabe a você espírito começar a andar segundo a fé e mandar o seu corpo te obedecer, assim como eu falei de Davi. Opa, aquieta-te dentro de mim. Opa, não é assim não, quem manda aqui sou eu, o espírito. É assim que vai funcionar. Aleluia! É assim que vai borbulhar. É assim que aquilo que a gente cantou hoje, vem, derrama sobre mim, me enche. Ele vai encher o você verdadeiro. E aí as coisas vão acontecer. Eu queria fazer um pedido aqui agora. Como é que esse Deus soberano, Criador, totalmente poderoso, vai habitar no meu espírito? Como é que Ele vai me ajudar? E eu não tenho a certeza que se todos vocês que estão aqui essa noite fazem essa oração com frequência, de pedir para Deus encher, te incendiar, acrescentar dentro de você novas manifestações do Espírito dele, novas línguas. Eu não sei se você tem feito isso. Eu sei que você deveria fazer. Se você tem feito, eu não sei. Então eu queria te convidar. E você que ainda não convidou o Espírito Santo para morar no você verdadeiro, no seu espírito, que você faça isso essa noite. Sabe por quê? Você vai virar e falar assim, mas eu sou salvo. Mas Deus vai agir no âmbito espiritual. Olha Hebreus. A fé é a certeza de coisas que se esperam, fatos que não se vê. Não se vê com esse olho, mas no mundo do espírito você consegue ver. Peguei esses dias aí para trás. A Bíblia fala que Jesus, lá em João, se não me engano, João 15, ou 15:5, alguma coisa assim, Jesus só fazia o que via Deus fazer. Via com que olho? Com o olhar espiritual. Amém, Jesus. Glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Olha as coisas que Jesus, no âmbito espiritual, ele foi homem, ele habitou aqui entre nós no corpo humano, mas ele era o próprio Deus dentro. Ele era o próprio Deus dentro. Ele olhava no espírito e fazia no âmbito espiritual, no âmbito natural. Ele via no espírito, opa, peraí, eu vou andar sobre isso aqui, mas isso aqui é matéria, isso aqui é água, é molécula, está dentro da cadeia da tabela periódica, é coisa natural, está nesse mundo, é água. Como é que vai andar? Jesus, ele viu o Pai fazer e só pisou na água e andou. Ele olha para alguém que está morto há dias e só fala, vem para fora, porque ele viu Deus fazendo. Para você ter essa visão espiritual, eu acabei de falar o segredo agora, visão espiritual, não é para esse corpo. Então se você é um crente, mas não tem pedido para Deus habitar no seu espírito, vai ficar difícil de você vencer algumas batalhas no corpo físico. Vai ficar difícil de você acreditar nisso. Que Deus pode, através do seu espírito, modificar situações no seu corpo físico. Então comece a valorizar mais o você verdadeiro, você espírito, e clamar ao Espírito Santo todo dia, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Espírito, enche a minha vida, enche-me teu poder, pois eu te... Quem já ouviu isso? É só eu não, né? Amém. Não vou me sentir. Enfim, quero convidar você a fazer isso nessa hora. Aleluia. Quero te convidar a você ficar de pé. Glória a Deus. Ou ficar sentado. Na verdade, eu não queria nem fazer isso aqui do meu jeito, não. Você vai fazer do jeito que Deus te orientar. Às vezes Deus vai falar para você ficar sentadinho no seu cantinho e abaixar a sua cabeça ou dobrar o seu joelho e clamar. Espírito, habita no meu espírito. Me faz crer em coisas que eu ainda não estou vendo no mundo físico. Me faz acreditar, me faz ter fé, me faz andar no âmbito espiritual como eu deveria estar andando no mundo físico. E as coisas vão acontecer. Eu queria que você começasse a interceder nessa linha.
a orar por você mesmo. Se for necessário, coloque a mão na parte do seu tabernáculo terrestre, que você precisa que o Espírito venha a ministrar. Eu queria convidar aqui alguns dos pastores, convidar o pastor a orar para a gente. Pode, pastor? Soberano Deus, Deus eterno Pai, Deus, como teu servo ministrou sobre este lugar esta noite, Pai. Deus, que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa ir de encontro a cada vida neste momento. Pai, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, a cada mão, Pai, que está sendo colocada, Pai, sobre o teu tabernáculo terrestre. Pai, Deus, que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Deus, Pai, se existe alguma pessoa aqui um dia, Pai, que voou nas asas do teu Espírito, mas hoje não voa mais, Deus, que nessa noite possa agora, Pai, ir de encontro, Pai querido e amado, Deus, damos uma autoridade agora, Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, seja tocado pelo teu Espírito Santo, seja em nome de Jesus cheio pelo teu Espírito Santo, Pai querido e amado, vai fortalecendo, Pai, os nossos arteiros. Oh Espírito Santo, que nessa noite, como o Senhor tem falado, que o Senhor entrou como som veemente e impetuoso, encheu toda a casa, papai querido e amado, que nessa noite vai sendo liberado agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, toda barreira que tem se levantado, oh Espírito Santo, vamos dando autoridade agora. Se você pode, começar a abrir os teus lábios, se você pode, começa em nome de Jesus a entoar, a glorificar o nome do Senhor, oh Espírito Santo, porque a tua palavra tem dito, o que está sendo ligado na terra está sendo ligado sobre os céus. Oh papai querido e amado, você que se está aí sentado, eu gostaria de pedir que você pudesse colocar sobre os teus pés, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, declaramos agora, oh papai querido e amado, oh Espírito Santo, vai enchendo este lugar, vai entrar neste lugar com a tua presença. Oh Espírito Santo, oh Ramas, decanta, sobre as águas eu caminho, onde quer que irei, leva-me para que dentro de ti confio, minha fé será mais firme, Senhor, tua presença, guia-me para que dentro de ti confio. Sobre as águas eu caminho, onde quer que chame, leva-me para que de ti confio, que minha fé será mais firme, Senhor.
eu espiritual, ó Deus, venha ser, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, nosso eu espiritual, venha ser o controle, Pai, do nosso eu carnal, Pai, em nome de Jesus, e aonde quer que nós formos, ó Deus, nós vamos ser a diferença, e nós vamos falar, ó Deus, do teu Espírito Santo, que Senhor, vamos dar estratégia, Deus, e abrir os nossos olhos, as nossas visões, porque nós queremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor é poderoso, então o Senhor pode fazer aquilo que a nossa carne não faz. Espírito Santo, dá-nos força, dá-nos entendimento, Pai, em nome de Jesus. É o mesmo Espírito que nos levou a te falar sobre a nossa o Espírito Santo que nos levou em ambiente que às vezes não entendemos, mas Ele está nos levando ali nos nossos pontos, a diferença, aonde nós colocamos a mão dos nossos pés. Eu quero te dizer essa noite que o Senhor te trouxe aqui no final, quem está precisando ser transformado no teu lar, no teu trabalho, aonde está ligado. O Espírito Santo está dizendo assim: eis que estou te levando em lugares que ainda não conhece. Mas o Senhor está dizendo assim: mas estou te transformando na minha presença. A Bíblia vai dizer que o Senhor tem preparado as nossas caminhadas. Eu vou te dizer esta noite que aonde a planta dos nossos pés pisar, o Senhor estará preparando uma nova caminhada. Oh, papai, que te preparo. Eu não sei como é que está a minha verdade, eu não sei o que tem vivido, mas eu sei que Jesus de Nazaré, Ele pode mudar toda a história, Ele pode mudar tudo que podia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, enche-me, enche-me, Espírito Santo, incendeia o meu coração, incendeia o Senhor, enche-me, enche-me, Senhor, enche-me. Que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me, Espírito Santo, Espírito Santo, transforma-nos. Espírito Santo começar a transbordar em sua essência. Deixa Ele começar a conduzir. Se você não sabe orar como convém, se você ainda não foi batizado pelo Espírito,
te convido para ser amigo, para caminhar contigo. Se você não conhece um amor maior, maior que tudo aquilo que você já sentiu, abra o seu coração e abra a sua boca, convide a Ele, peça a Ele para habitar em ti. Declare que Ele é o seu Salvador, único e suficiente Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma sede, uma fome, uma sede. Que nessa noite, Espírito Santo, derrama um azeite sobre este lugar. Espírito Santo, que nessa noite a chama que habita em nós possa se aquecer ainda mais e mais e mais. Deixe o fogo do Espírito Santo tomar conta. Você que pode, comece a interceder pelo teu irmão do lado direito, teu irmão do lado esquerdo. Nosso irmão vai continuar ministrando. Aleluia! Mas eu gostaria que nessa noite você pudesse interceder por este irmão do lado esquerdo, por este irmão do lado direito. Deixa o Espírito Santo te encher e enxergar o teu lado. Oh, Espírito Santo. Esperando os seus passos de
Tu és lindo, ó Pai. És grande, Jesus. Aleluia. Cheiro de canta lavaço. Cheiro de canta lavaçúria de canta lavaço.
ouvir nesta noite. Eu gostaria que nessa noite, se você tem algum sentimento, algo a perdoar, essa noite, como a canção foi dita, é noite de perdão, é noite do Espírito Santo te encher, é noite de sair daqui transbordando na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Eu já vou passar o microfone para os nossos pastores, mas antes disso, Espírito Santo, sabemos que nessa noite o Senhor nos encheu, nos transbordou com a Tua presença, com os louvores que foram ministrados sobre este lugar. Deus, o Senhor sabe, Pai, que a cada louvor que foi ministrado, Pai, encaixou diretamente sobre o que muitos estão vivendo nesta geração. Mas Deus, nesta noite sabemos, Pai, que o Senhor já mudou a nossa história. Sabemos que nessa noite, Pai, se entramos aqui, Pai, muitas das vezes com o fogo das nossas lamparinas, Pai, se apagando. Esta noite o Senhor derramou ainda mais azeite. E nós sairemos daqui com a chama das nossas lamparinas, aquecendo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, 7 vezes mais. Assim nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez sobre este lugar. Gostaria de chamar o nosso pastor Elenildo. Aleluia. Pai Santo Deus. Aleluia. Precisávamos disso, né? Né, pastor? A gente precisava disso. Amém? Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou aqui na palavra que o pastor ministrou, fiquei impactado ali como Deus usou ele, né? Do jeito que Deus quis. E o Espírito Santo de Deus tomou no meu coração também. Quando ele falou em Joel, das enxadas, vamos sentar só um minutinho. Amém? Sobre as enxadas, sobre as foices, né? Deus usa o que você tem para guerrear. Como o pastor pegou aqui, né? Você não é um fraco. Amém? E trazendo o Novo Testamento, pastor, Efésios 6, 10 diante, para as armaduras, as armas espirituais. Hoje Deus te deu uma arma espiritual para você guerrear. Não é coisas materiais, mas é coisas espirituais. Como o pastor falou, o meu espírito, deixa eu vir com o Espírito Santo de Deus, então ele pode morar aqui. Né? Então Deus não pode morar, mas o Espírito mora no nosso espírito. Então você tem armas espirituais para guerrear nessa noite. Isso assim todos os dias. Amém? Que Deus vai abençoar poderosamente a vida. Pastor, mas é evangelista, né? E ele me trouxe uma saudade, ó. Eu, graças a Deus, tive 3 cargos, 4 cargos na minha vida, né? Ministeriais, diácono, missionário evangelista, missionário evangelista 10 anos. E hoje eu passei 6 anos de pastor, né? Coisas melhores, né? Porque é coisa maravilhosa mesmo. E o evangelista, tá? Eu já quero pastor. Eu não tiro a autoridade que Deus me deu. Mas se eu pudesse as coisas que eu queria, estava lá na porta. Sabia disso? Qual a experiência que eu tive, irmão, com pessoas, foi lá na porta. E muitos querem ter experiência com pessoas aqui no altar. O evangelista faz trabalho maravilhoso. Quem sabe disso aí? Sou focado aí. Pegar a bênção, tá? Se for, se eu estiver enganado, você me fala. Ele faz trabalho em hospitais, faz isso. Ele faz trabalho em hospitais, irmão. Coisa mais linda. Se quer aparecer aqui no altar, faz não ele nos bastidores, tá lá. Porque as pessoas verdadeiramente querem ir no hospital, alegrar os corações tristes, né, o evangelista? Tremendo, ele faz esse trabalho, mas você já falou que você faz esse trabalho. Amém? E é bênção, tá, irmãos? Então, não fica no holofote, fica nos bastidores. Coloca aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Aleluia! Deus, se eu pudesse escolher, estava na porta. Mas Deus confiou essa autoridade, então vamos exercer, né, pastor? Amém. Melhor cargo que eu tive, irmão.
diácono da casa do Senhor. Sabia da vida de todo mundo, era pior que fofoqueiro. Lá no mundo, nós sabíamos de todo mundo. Sabia quem faltava, quem chegava atrasado, não para apontar ninguém, irmãos. Eu tinha intimidade com as pessoas. Hoje, nós, como pastor, eu acho que nem intimidade. Eu não temos descer daqui, o pessoal vai embora. Amém? Mas Deus abençoe a sua vida, evangelista. Amém? O Wesley, ele vai estar te usando muito. A Barô, com certeza. Né? Também. Olha a minha esposa lá. Missionária Miralista. Está ali, nós somos um só. Amém? Fazer a obra de Deus. E se o Senhor, né, concordar, nós vamos precisar do Senhor mais vezes. Amém? Amém de você, né, pastor? Convidar ele mais vezes. Para dar missão aqui. Nós temos o terceiro domingo, culto de Pentecostes. Não sei se vai continuar essa reunião que o pastor vai fazer. Pode mudar alguma coisinha, né, pastor? Mais do que o culto de Pentecostes. Trazer esse encontro muito sobre hoje. Tem pessoas chorando aqui hoje. Tinha lágrima aqui hoje. E tinha mais de ano que não rolava. Amém? Tem dia de igreja. Verdade. Alguém tinha lágrima aí para o evangelista. E tinha muitos anos que soltaram. Ele estava na administração dos louvores. O Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração. Eu creio que cada um de nós não sai da mesma forma que nós irmãos. Amém. A ser transformado. Glória a Deus. Eu não recebi. Amém? Eu recebi quando eu abro a igreja. Quando eu abro a igreja, eu estou recebendo. Aleluia. Amém? Vamos colocar de pé. Deus abençoe o evangelista Wesley, a esposa. Amém? Agradeço o pastor João para mim, os pastores daquela igreja lá. Amém? Amo aquela igreja lá. Apesar que eu falei só uma vez. Mas o pastor Jota é um pedaço daquela igreja. Então, se nós amamos o pastor Jota, amamos todas as igrejas. Mas veio aqui o pastor Washington, né? A Silvani, aquela pastora que cantou. Célia, o esposo Vicente, né? Pastor Vicente, pastor Jota veio aqui também. Nós somos uma só família. O grupo lá de louvor lá veio aqui nos abençoar, as mulheres. Amém. Nós estamos aí. Amém. Vamos contando pelos outros. Nós gostamos disso aí, porque graças a Deus Deus colocou homens e mulheres que têm a mesma visão. Minha igreja não é melhor do que a sua igreja não é melhor que a minha, nós somos uma. Eu sou pouco. Você veio fora daquele pastor que tem preconceito de vir aqui pregar para 5 pessoas. Não vem. Não vem. Eu tenho uma honra, só uma pessoa prega. Amém? Mas igual a missionária Lourdes, né? A missionária Lourdes vai precisar pregar, não. Deus usa poderosamente que vocês querem viver, fala do amor de Cristo. Foi tremendo. Amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Da irmãzinha que a sempre vem, estava sumida, né, irmã? Qual é o nome da senhora? Expedida, amém? Está aqui nisso aí. O Cristo está voltando também, amém? Voltou. Minha mãe falou, já voltou, amém? Vamos lá falar com os visitantes, o pastor Wesley e a missionária, a missionária, pastor Wesley. Amém? Aí Deus resolve vocês. Amém? Vamos falar com eles? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Fica conosco e traga mais doce. É meu expedido, licença, está congregando. Se ela não tiver, venha, fique conosco. Aquela gente vem, fique conosco. Cristo, vem, fique conosco. Vai você ter seus cristãos. Vai realizar lá, vai dar fruto lá. Amém? Mas culturalmente, quem sabe, Deus traz e Deus vai dar dessa vez. Amém? Porque Deus está fazendo a obra. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém? Dá uma sobre a cabeça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz.